Boa noite, meu nome é Guilherme, eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho de competência informacional no ambiente de trabalho. É, para o trabalho selecionado, a gente escolheu o estudo de caso, a dissertação apresentada no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em competência em Ciência da Informação. É, O trabalho foi Competência Informacional no Ambiente de Trabalho e Estudo de Caso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom, um resumo aqui dos detalhes desse estudo de caso da Assembleia Legislativa. O cenário corporativo atual demanda dos indivíduos habilidades para lidar com informações em variadas situações. Esta pesquisa buscou compreender que habilidades informacionais são empregadas no ambiente de trabalho do setor público e de que modo tais habilidades são demandadas na execução de tarefas realizadas por profissionais. A coleta desses dados foi feita por meio de entrevista, utilizando-se a técnica de análise de assunto e conteúdo para analisá-los e a partir daí harmonizando eles com o modelo de Bruce. O modelo de Bruce possui 7 categorias que a gente vai explicar para vocês e já encaixando é, a proposta das pesquisadoras. Utilizando o modelo de Bruce, eles 7 categorias emergiam, revelando concepções de competência informacional baseada nas experiências relatadas pelos entrevistados, e a saber, as experiências relacionadas ao uso de tecnologia e fontes de informações ao controle da informação, processo da informação, construção e ampliação do conhecimento e a sabedoria do uso da informação. Essas são as concepções do Bruce. Mas além disso, uma oitava categoria se desenvolveu a partir da análise dos dados, que foi a experiência de trabalho em equipe ou a concepção de trabalho de equipe, porque os resultados indicaram que o ambiente de trabalho e as habilidades informacionais sofrem influências advindas da cultura organizacional, das experiências das pessoas adquiridas ao longo de sua vida e do engajamento individual. Então, essas pessoas se juntando, elas têm a necessidade do trabalho em equipe. Acho que é isso. Então vamos para os conceitos e as denominações. O conceito de coinfo adotado pelas autores teve como principal referencial teórico o modelo de Bruce, como já havia dito, no seu publicação das 7 fases da informação, da competência em informação. Christine Bruce publicou em 1997, ela desenvolveu 7 faces, e para a adaptação dessa realidade, estudadas por pesquisadores adicionaram uma oitava face às 7 concepções de competência informacional de Bruce. Essas competências foram traduzidas em categorias, denominadas experiências, e os dados coletados por essas entrevistas que eu falei anteriormente foram encaixadas nessas 8 categorias em relação às suas necessidades informacionais. Então, para cada depoimento e para cada necessidade informacional observada pelas autoras, elas encaixaram esses dados na, nessas categorias. Bom, agora vamos falar um pouco do modelo do programa de COINFO, né? Que é justamente o seguinte. O Bruce tinha essas 7 categorias e os relatos coletados foram é, encaixados em cada uma dessas concepções que a pessoa poderia ter sobre competência e informação. Como o ambiente de trabalho é composto de diversas pessoas, é, cada relato de cada pessoa coletado foi encaixado em uma dessas concepções, então elas são a categoria que eu já tinha explicado anteriormente. Então, a primeira concepção da tecnologia da informação, que nós vamos chamar da experiência de tecnologia da informação, porque foi aplicado ao ambiente de trabalho. Então, essas concepções foram transformadas em categorias denominadas de experiências.
É, bom, então é isso. A experiência da tecnologia da informação. Entre os analistas legislativos pesquisados, a gente pode perceber um certo conhecimento do uso das tecnologias da informação, ainda mais quanto à internet. A internet facilita o acesso e a busca de informação e assim auxilia o desempenho do trabalho. Nós podemos notar que em depoimentos as pessoas diziam recorrer muito à internet para se manter atento às decisões e doutrinas, não só do Brasil, mas de todo o mundo, e que quanto mais complexo é um projeto dentro da Assembleia, maior é o uso da internet para auxiliar na construção desse projeto. Nós também sabemos que o uso da tecnologia de informação não se resume à familiaridade da pessoa com a ferramenta. Então é necessário, mas também é necessário ter essas ferramentas apropriadas. Não se limita à ferramenta porque esses relatos sobre a necessidade do uso de internet e de outros meios de buscas foram encaixados sobre a óptica da experiência da tecnologia da informação. A próxima experiência que a gente vai falar é a experiência ou concepção das fontes de informação. Fontes diferentes, elas podem levar informações diferentes. Sobre essas fontes, nós precisamos perceber que os entrevistados buscam que aquelas necessárias ao atendimento de suas necessidades de informação e os recursos contidos presentes em cada uma delas. Além disso, tinha consequência de que fontes diferentes poderiam levar a informações diferentes de níveis diferentes, e analisando cada caso de acordo com a demanda identificada ou com o objetivo que se desejava atingir, eles também acessavam livremente diversas fontes no processo de busca e sabiam avaliar a utilidade da informação para a realização deste trabalho. A experiência do processo de informação agora, que é a terceira categoria. Durante o processo de análise, foi notado que os analistas tinham um conhecimento de suas limitações em relação à necessidade de informação e buscavam se atualizar constantemente, mas demonstravam muita confiança ao lidar com grandes volumes de informações pela sua habilidade de recuperar informações pertinentes ao projeto em execução e pelo tempo de experiência que eles possuíam, pois em seu tempo de experiência conseguiriam acumular conhecimentos que davam direcionamento nesse processo. Aqui temos um relato que demonstra um possível caminho na busca da informação e exemplifica a experiência como processo de informação. Vocês podem dar uma lida aí e entender como que isso se relaciona, que eu acho que se eu ficar lendo todos os relatos, vamos demorar um pouco aqui. Agora, a experiência do controle de informação, que é a quarta categoria, se não me engano. Pode-se dizer que os participantes da pesquisa mantinham-se o controle pessoal da informação ou atitudes como a seleção de dados pertinentes e atribuição de valores de probabilidade de uso. De acordo com essas atribuições, consideravam a necessidade de arquivar informações e também guardar informações em diferentes suportes, inclusive na memória. Eles organizavam seus arquivos pessoais criando mecanismos próprios de classificação e compartilhavam as informações selecionadas e armazenadas com colegas de trabalho, possibilitando conversas que resultam no aprimoramento da memória e alinhamento da equipe com relação às novas sistemáticas consideradas importantes. Outro benefício desse sistema de guarda de informação é que eles conseguem recuperar as informações armazenadas quando necessário. A recuperação era favorecida pela sistematização no arquivamento desses dados e pela facilidade de busca na internet. Sobre a probabilidade de uso, as pesquisadoras observou se entre os participantes um tipo de controle temporal da informação, onde foram mostradas habilidades de prever o uso futuro das informações acessadas no presente ou até mesmo retornar no presente informações já utilizadas no passado que poderiam ajudar no atendimento das demandas recentes ou futuras. O potencial de uso parecia determinar a guarda e o controle da informação por parte dos entrevistados. Então, é aquela fase do arquivo corrente, o arquivo intermediário e a guarda e o destino final.
que é as classes de as etapas de guarda do sistema público, né? Então, a próxima é experiência na construção do conhecimento. A partir da experiência na construção do conhecimento, adentramos uma dimensão mais subjetiva da competência informacional, e destaque é o uso da informação na construção de uma base pessoal e cognitiva de conhecimentos em áreas do seu próprio interesse, que leva em conta a dificuldade de se trabalhar com aspectos subjetivos. Notou-se na entrevista indícios de experiências de construção do conhecimento quando os participantes foram questionados sobre a situação de falta de informação, de interesse pessoal por determinadas áreas de capacitação ou atuação profissional, ou seja, sobre a forma de se inserir as práticas de trabalho na cultura organizacional e nas regras de convivência. Foi possível notar uma certa disputa pessoal interna dos analisados que dividiam entre aspirações pessoais, as interações sociais durante o processo e a necessidade de trabalho em si, mostrando assim como o aprendizado depende de relações entre ambiente, equipe e indivíduo. A partir dessas relações, é construído e agregado conhecimentos que vão munir o profissional de habilidades para a execução de suas tarefas. Na experiência de construção do conhecimento, o sujeito analisava a informação sobre uma ótica própria, interpretando e comparando a informação para obter entendimento sobre a questão. Observaram-se que entre os participantes desse estudo, atitudes avaliativas levavam a conclusões pessoais que mostraram um ganho de conhecimento em determinadas matérias. Bom, agora vamos para a experiência da ampliação do conhecimento, e eu já perdi a contagem, mas tudo bem. Aqui na experiência da ampliação do conhecimento, ou concepção da sabedoria, acho que é assim que está no texto original da Bruce, aqui nós verificamos a recorrência de habilidades mais subjetivas, como a intuição, que fornece direcionamento na realização do trabalho, coisas que vão além das exigências técnicas do ambiente legislativo. As faculdades de perceber, discernir ou pressentir coisas, ou seja, habilidades inseridas no âmbito subjetivo da intuição, fortalecem a criação de decisão. Ou sim, essas habilidades promoviam sujeitos de uma estrutura cognitiva na qual resoluções eram tomadas e ações eram empreendidas. A experiência na ampliação do conhecimento manifestou-se sobretudo no uso do conhecimento pessoal, adquirido por meio de experiência do trabalho ou do processo de formação. Acho que aqui é mais fácil de entender, né, que quanto mais a pessoa tem experiência e formação em alguma área, mais ela vai ter uma ampliação do conhecimento e uma facilidade para fazer esses assuntos muitas vezes interdisciplinares, né? Aqui tem o relato de uma profissional na área de geologia, que vocês podem parar o vídeo aí e dar uma olhada para vocês verem como se encaixa com a experiência da ampliação do conhecimento. Eu estava errado. Que é agora que é a experiência da sabedoria, ou a concepção da sabedoria. A ampliação do conhecimento é no sentido de ganhar mais conhecimento, né? Cada formação que você tem, você vai ampliando o seu conhecimento. Agora, já em relação à experiência da sabedoria, essa concepção do uso sábio da informação, ela alcança um dos níveis mais subjetivos também, né, que nem a classe passada, entre as experiências observadas por Bruce, no seu artigo de 97. No contexto da Assembleia, foi possível perceber que os valores pessoais podiam conduzir as atividades de trabalho a resultados diversos dependendo dos sujeitos que executariam as atividades. A ética profissional também foi um aspecto observado nas entrevistas com os analistas. Os princípios éticos pareciam direcionar ações como a disponibilização ou sigilo das informações que serão usadas de formas estratégicas ou administrativas que precisavam ser protegidas de uso indevido ou de uso político por pessoas não habilitadas. Quem já trabalhou no serviço público sabe que existem documentos sigilosos, né? Esses relatos que estão aqui na tela, eles confirmam a presença dos fundamentos éticos que conduzem a alguns cuidados com o uso da informação. O estudo buscou registrar casos concretos onde informações levaram à criação de produtos ou tomadas de decisões
e como apontado por Bruce, no seu artigo de 97, a consciência dos valores próprios da ética e das crenças pessoais contribuiu para uma utilização sábia, coerente e sensata da informação no ambiente de trabalho. Essa fala aí demonstra o caso concreto do uso sábio e prudente da informação, que de alguma maneira beneficiou outras pessoas. Então, de novo, se vocês quiserem, podem dar uma pausada para lerem, mas eu vou passar aqui pela frase. E aqui, né, é a categoria adicionada pelas pesquisadoras às concepções de Bruce. Na experiência do trabalho em equipe, no meio organizacional, as competências elas são compostas daquelas habilidades necessárias para o trabalho em equipe, além das habilidades individuais. Embora a capacidade para o trabalho em equipe não tenha sido abordada por Bruce no seu artigo de 97, ficou evidente no contexto da Assembleia Legislativa a recorrência das habilidades do trabalho coletivo pareceu inserir os indivíduos no conjunto de condutas e práticas que faziam parte do ambiente de trabalho. Nesse estudo foi analisada a interação entre os colegas em uma oitava categoria definida como experiência do trabalho em equipe, que busca a habilidade de compreender a dimensão alcançada pelo conhecimento da sociedade atual para causar aceitação por parte do indivíduo que seu conhecimento pessoal sozinho não atende todas as suas necessidades. E ele precisa de conhecimento externo para ampliação do conhecimento. Esse entendimento ajuda o indivíduo a identificar outros colegas como fontes de informações diretas e ágeis. A consciência das limitações pessoais é primordial para se experimentar um ambiente de trabalho saudável, onde todos são uma fonte de pesquisa possível e o trabalho em equipe se desenvolve com habilidades pessoais em conjunto. Sobre as avaliações agora, percebeu-se que nas experiências de formação em que o uso interno ao indivíduo, ou seja, aconteceu no âmbito da cognição e da intuição, da memória ou depende dos valores individuais, das crenças, das motivações e de outros aspectos próprios de cada indivíduo. O uso dessas habilidades necessárias no processo informativo é mais complexa e elas carecem de elementos auxiliares para serem identificadas. Bom, nesse sentido, seria necessário explorar aspectos tais como o contexto em que são implementadas as habilidades, a cultura ou forma organizacional ao qual estão submetidas, para a experiência profissional do indivíduo, entre outras coisas que fazem com que as capacidades informacionais sejam demonstradas. Sobre a complexidade da identificação das habilidades subjetivas, pode-se dizer que as 7 concepções de competência informacional identificadas por Bruce foram reconhecidas entre os analistas entrevistados. De modo geral, demonstravam habilidades referentes ao uso de tecnologia e fontes variadas, praticavam seleção e arquivamento de informações para o uso futuro, implementaram o processo de busca e avaliaram os resultados, construíram bases pessoais de conhecimentos e pessoais para direcionar as suas ações. Demonstraram competência e suas necessidades de informações de valores e demonstravam também cuidado no uso da informação. Vale ressaltar, nas questões políticas, as qualidades indutivas ganhavam destaque entre os analistas, demonstrando que o conhecimento e as habilidades técnicas apenas não davam conta da complexidade das relações e da diversidade das demandas do ambiente estudado. Foi possível notar que o uso das habilidades era voltado para atender objetivos variados, objetivo como conhecimentos sobre matérias novas, referências para embasar argumentos, confirmar informações, armazenar informações para o futuro, economizar tempos e pular etapas. Demandas tão variadas demonstraram flexibilidade dos analisados no que tange o conhecimento e uso da informação e por isso elas separaram em 7 categorias essas concepções. A análise do grupo, né? A entrevista foi aplicada em um meio legislativo, onde as fontes são variadas e volumosas, necessitando de um aparato rico de uso da informação. Dessa forma, foi possível ver a complexidade do tema competência informacional dentro do ambiente de trabalho, que se desdobra em diferentes aspectos e mantém o contato com áreas distintas e específicas, como a cognição, a gestão da informação e do conhecimento, a psicologia, o
aprendizado organizacional, a inovações e tecnologias de comunicação e informação, entre outras ramificações desses assuntos, dando aos estudantes uma visão mais ampla de como racionalizar relações interpessoais de forma que ajude no processo cognitivo de reconhecimento, reconhecimento de forma, como ele é transmitido e como ele é usado. É, essas são as referências utilizadas, que foram o artigo e a, o artigo de Bruce e o artigo que a gente desenvolveu no nosso trabalho em relação à Assembleia. E é isso. Muito obrigado.